Nós sabemos da palavra de Deus que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. E também é a convicção de fatos que nós ainda não somos capazes de ver com os nossos olhos. Então nós temos a certeza de algo que nós vamos receber, mas que ainda a gente não consegue ver à nossa frente, que a gente ainda não consegue pegar. E o grande desafio para nós cristãos, para os cristãos é claro, é nós materializarmos essa fé, é fazer a materialização da fé. Esse é o grande desafio, e eu quero seguir nesse caminho hoje para nós aprendermos como nós vamos fazer a materialização da nossa fé. Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, nós vamos destrinchar isso hoje, e eu quero começar lendo esse texto, que já é bastante conhecido de nós, de todos os cristãos, mas acompanhe comigo aí. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algumas versões bíblicas diz assim: mas não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas permita que você seja transformado pela renovação da mente. E aí o final é o mesmo, para que você prove, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, mais uma vez, que nós possamos aprender nesta noite, Pai, a tornar a nossa fé material, que nós possamos trazer, ó Deus, a realidade através das nossas ações, através das nossas atitudes, através, meu Deus, do conhecimento da verdade da Tua palavra, para que, meu Deus, nós possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O texto que nós lemos é uma receita e é formidável. Começa: não vos conformeis, não se conformem pelos padrões deste mundo. Conformar é entrar na forma, é você ser colocado dentro de um padrão, dentro de algo já pré-estabelecido. Mas não é qualquer coisa já estabelecida, é o padrão que o mundo oferece. E aqui a gente precisa diferenciar algo. Existem padrões que são bons padrões que nós devemos seguir, mas existem padrões que devem ser abolidos da nossa vida, expulsos da nossa vida. E um deles é o padrão que o mundo tenta impor a nós. E o mundo, ele quer que nós sejamos transformados pelo padrão do mundo, e não pelo padrão de Cristo. E o que é ser colocado nessa forma? É você estar dentro de um formato. Fala comigo, formato. Quando a gente faz a massa do bolo, bate lá, segue a receita, faz tudo bonitinho, você usa uma peça, um instrumento chamado forma. Então você coloca a massa ali dentro da forma, a massa ali ela está informe, ela não tem uma forma específica, toda mole. Se você jogar num prato, vai ficar lá dentro do prato. Se você jogar na pia, escorre e vai embora. Mas se você colocar dentro da forma e colocar no forno para assar tudo direitinho, ela vai começar a crescer e expandir, e ela vai seguir um padrão. Não é assim? Segue o padrão, segue aquela forma que foi estabelecida para a massa seguir. Então o mundo tenta estabelecer um formato para nós, e nós não nos conformarmos, quer dizer que nós não vamos entrar no formato, no padrão que o mundo quer estabelecer, mas nós vamos seguir o padrão que Cristo está estabelecendo. Então a palavra diz: não vos conformeis, não entre na forma, não entrem no formato do mundo, na maneira como o mundo quer que a gente siga. São os padrões estabelecidos pelo mundo, são as coisas que o mundo prega por aí, irmãos, que eles tentam enfiar na nossa cabeça que o nosso modo de viver não é o modo certo. E a gente vê os padrões do mundo aí, às vezes as pessoas ouvem falar a respeito das coisas do mundo, e as pessoas, elas
criam umas imagens na cabeça como se fosse uma bagunça desenfreada, gente correndo nu pela cidade, uns negócios malucos acontecendo. Apesar que acontecem essas loucuras em algum canto por aí, mas o padrão do mundo não é esse. O padrão do mundo são as corrupções da mente, as corrupções do coração, aquilo que tenta fazer com que a gente perca a nossa salvação. Esse é o padrão que o mundo estabelece, que a gente deixe o formato que Cristo deixou para nós. Mas também diz no texto, transformai-vos. Fala comigo, transformai-vos. Se transformem, se renovem. E aqui não tem como eu ser modificado se for apenas estético, se for apenas por fora. Já viu aqueles carros bonitos que tem por aí? Não apenas aqui, mas em todos os lugares tem um carro bonito, lindo, por fora você olha a pintura, um negócio excepcional. Quando você bate por dentro da lataria, o negócio está podre, o motor está caindo aos pedaços, mas por fora, como é que tem um ditado por aí? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É estética, só por fora é bonito. Mas quando nós nos transformamos, nós permitimos que Deus nos transforme, não é por fora. Fala comigo, é de dentro para fora. Começa lá dentro. Então a nossa mente precisa ser renovada, o nosso coração precisa ser renovado, para que de dentro para fora tudo fique bom. Então, lá dentro primeiro precisa haver um trabalhar do Senhor nas nossas vidas. E o texto fala como isso deve acontecer. É através da renovação da mente. Fala assim, mente renovada. Renovação da mente. E para eu renovar a mente, eu preciso colocar coisas novas na minha mente. Não adianta eu querer renovar a minha mente colocando coisas velhas, aquilo que eu já estou acostumado. Então eu preciso trazer coisas novas, e trazer coisas novas não quer dizer trazer coisas que abominam ao Senhor. Quer dizer que eu vou me alimentar bem da palavra, eu vou comer da palavra de Deus. Você já percebeu que às vezes a gente exagera no doce, na massa, em uma coisa ou outra, e a gente vai criando uma certa camada no corpo, e aquilo vai ficando na gente, e não sai de jeito nenhum, porque a gente comeu bastante doce, a gente comeu bastante massa, aquilo vai fazendo parte da nossa vida. Mas o se alimentar bem da palavra também faz a diferença, porque quando nós nos alimentamos muito bem da palavra, quando nós comemos bastante da palavra, ela não engorda, pelo contrário, faz bem para nós, ela fica em nós, renova a nossa mente, entra no nosso coração e começa a fazer parte da nossa vida. Às vezes a pessoa, irmãos, os crentes, eles leem a Bíblia uma vez, de capa a capa, vou ler a Bíblia, lê um ano e meio, sei lá quanto tempo ela leva. Tem gente que lê em 3 meses, lê a Bíblia inteira, de capa a capa, e ela se conforma com isso. Perceba que conformar-se é você deixar aquele formato que foi feito ali por alguém, entrar na sua vida e dizer como você deve andar. E todo cristão, irmãos, tem obrigação ler a Bíblia inteira. Como é que eu sigo a Cristo se eu não conheço Ele? Como é que eu sirvo ao Senhor se eu não conheço a sua palavra? Pelo menos uma vez. Mas eu não posso parar por aí. Meu bisavô, ele leu a Bíblia durante a vida dele mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes. E o meu pai um dia perguntou para ele, olha, mas por que, nono, que o senhor continua lendo a Bíblia? O senhor já leu tantas vezes. Por que o senhor continua lendo e lê de novo, e lê de novo? A cada um ano e pouco, o senhor lê de novo a Bíblia. Ele fala, sabe, Beto, a gente chamava meu pai de Beto, cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo que eu não sei nada, que eu preciso ler de novo, porque tem coisa para aprender ainda. Então, a palavra de Deus, ela não faz mal para nós, muito pelo contrário, faz muito bem. Então nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas boas, e a palavra de Deus é uma das melhores coisas para nós colocarmos dentro da nossa mente, para que a palavra de Deus nos alimente bem, e ela encha o nosso coração. Quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, então ninguém, nenhum padrão do mundo vai nos enganar, vai ser capaz de nos ludibriar, irmãos. A gente não será enganado, mas isso tudo é para que nós sejamos
primeiro ser. Fala comigo assim, primeiro ser. Às vezes as pessoas, elas querem ter primeiro. Eu vou conquistar patrimônio, eu vou conquistar as coisas, eu vou ter. Só que se a pessoa ela não se torna algo primeiro, então tudo aquilo que ela conseguiu conquistar acaba se perdendo, porque ela não criou a mentalidade, ela não se tornou alguém capaz de gerir aquilo que ela própria conquistou. Então quando primeiro eu vou atrás de coisas, de conquistas, então eu não consigo segurar nas minhas mãos, é como uma peneira tentando segurar a água, vai embora. Então primeiro eu preciso que a minha mente e o meu coração estejam prontos para receber algo. Então fala comigo, primeiro ser, para depois ter. Primeiro eu sou, eu me torno alguém, aqui dentro eu me torno um possuidor de algo, eu me torno um conquistador de algo, eu me torno alguém próspero, eu me torno alguém feliz, para depois eu estar, para depois eu ter todas essas coisas. Então eu preciso primeiro colocar no meu coração, construir, é isso que nós falamos a respeito de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu crio aqui dentro primeiro, para depois eu receber. E a convicção de fatos, de realidades, que não podem ser vistas. Mas Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 15, ele havia saído da casa dele, Deus falou, sai da tua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pode colocar Gênesis 13, 15, na tela. E aí, num determinado momento, ele levou alguns familiares com ele, e Ló estava lá, o sobrinho dele, e Ló começou a ter discussões com Abraão, e os empregados de Ló começaram também a discutir com os empregados de Abraão, começou uma briga, e aí Abraão falou para Ló, olha para onde você quer ir aí, escolhe o lugar que você vai, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para frente eu vou para trás, se você for para o norte eu vou para o sul, se você for para o leste eu vou para o oeste, o caminho que você for eu vou pegar o caminho contrário, e que Deus te abençoe e Deus vai me abençoar. Então Ló partiu para uma terra que ele olhou distante, e falou, aqui é um lugar bom, eu vou, lá vou eu, e foi, para umas terras verdes, lugar bonito, terra que parecia abençoada, mas não tinha nada de bênção lá. E Abraão foi para a região desértica, e Deus falou para ele, olha só, Abraão, olha para todo esse lugar aí, porque toda essa terra que você está vendo, eu te darei a você, a sua descendência para sempre. Deus falou para Abraão, olha a terra, fala comigo, olha a terra, Abraão, olha lá, onde os seus olhos alcançarem, tudo isso eu vou te entregar. Às vezes, irmãos, a gente quer receber algo de Deus, e a gente não cria na nossa mente a imagem daquilo que nós queremos receber, nós não somos capazes de visualizar. Se a fé é a certeza de coisas que eu espero, então eu preciso visualizar. Fala comigo, eu preciso ver. Primeiro eu preciso ver. Como é que eu vejo se ainda Deus não fez? Como é que eu vejo se ainda não está nas minhas mãos, se ainda não é meu? Eu quero comprar um terreno. Vai lá, você sabe qual é o terreno? Já escolheu? Já definiu qual que é? Vai lá, pega o olhinho de unção, vai lá na frente do terreno assim, fala, Deus, estou aqui, maluco de tudo, derramando óleo de unção aqui no chão, Senhor, mostra aqui, estou vendo aqui, estou vendo a terra aqui, isso aqui, eu quero para mim, Senhor, dá na minha mão, quero isso aqui, Senhor, eu não tenho condições hoje, mas o Senhor é capaz de fazer. Vai lá, começa a apresentar ao Senhor. Talvez a sua conquista seja uma casa que você quer construir, uma casa nova, uma casa própria. Você já apresentou a Deus a planta dessa casa? Você já apresentou ao Senhor como é que ela vai ser? Porque às vezes a pessoa tem lá o terreno, vamos dizer que ela tem o terreno, ela vai lá na casa de material de construção, ela olha lá o preço do bloco, do tijolo, ela fala, vou escolher esse aqui para construir minha casa, vou levar esse aqui, acho que 2.000 desse tijolo aqui dá, leva lá os 2.000, descarrega lá no terreno, e agora fala, vou construir, fala, mas não tem ferro, não tem pedra, não tem areia, não tem um buraco cavado para fazer uma coluna, não tem nada, mas a pessoa acha que comprando o tijolinho ali, vai sair uma casa. Não tem planejamento, irmãos,
Vai colocar o tijolo aonde? Vai empilhar lá, fazer uma churrasqueira de pilha de tijolo? É o máximo que dá. Então, sem planejamento, nada anda. Então coloca no papel, começa a imaginar, Senhor, eu quero assim, eu quero assado, eu quero desse jeito, eu quero construir dessa forma, eu quero chegar, construir o meu sonho desse jeito. Eu estou falando de uma casa aqui, irmãos, mas seja qual for o sonho, vai lá, faz a planta da casa, imprime a planta da casa, cola na parede do seu quarto, para todo dia você acordar, olhar, falar, Senhor, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu estou buscando, é a casa dos meus sonhos, Senhor. Meu bolso não aguenta isso aí hoje, mas só que eu estou sonhando, estou pedindo para o Senhor. O Senhor pode fazer, não sou eu que consigo, mas eu estou confiando no Senhor. Fala para quem está do seu lado, fala, nós estamos confiando no Senhor. Irmãos, e nós precisamos ir criando o sonho, criando aquilo que nós queremos receber, criando o milagre. Isso é a materialização da fé nas nossas vidas. Isso é trazer a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós sonhamos, que nós acreditamos, para o mundo material. É começar a trazer para a nossa realidade aquilo que nós queremos como resultado nas nossas vidas. Pastor, eu quero ver a minha família aos pés do Senhor. Pega a foto dos seus familiares, cola na parede, põe óleo de unção na foto de cada um lá, fala, Senhor, esses aqui são seus. Eles vão se prostrar diante do Senhor, vão reconhecer que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Começa a orar, começa a visualizar eles se dobrando diante do altar, eles descendo as águas do batismo. Começa a orar, mas visualiza o milagre, visualiza aquilo que você quer alcançar. Pastor, que coisa é essa? Que loucura! Você precisa enxergar o milagre nas suas mãos antes dele chegar a você. Primeiro, cria aqui dentro, coloca aqui dentro, faz o seu coração se encher daquilo, para depois você ter nas suas mãos, para depois você testemunhar, Senhor, eu recebi do Senhor aquilo que eu clamei. A obra do Senhor é completa nas nossas vidas. O Senhor quer completar a obra, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, é obra completada em nós, é obra consumada nas nossas vidas. Lá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, fala a respeito de um corpo sem espírito, que ele é morto, e fala também que a fé, sem a ação, sem as obras, também é morta. Se o nosso corpo não tem o Espírito de Deus para nos dar o fôlego de vida, está morto, acabou, fim. E se a nossa fé não anda com as nossas atitudes, não tem obras, a nossa fé não serve de nada, está sepultada, está morta. Então eu preciso agir, fala comigo assim, eu preciso agir. Nós precisamos agir. Tinha uma mulher que ela tinha um sonho. Irmãos, cada um tem um sonho do tamanho que quiser. Pastor, né? Cada um tem as suas condições, cada um tem o tamanho do sonho que pode ter, ou que acredita que pode ter. E aí um dia, ela chegou para mim e falou, pastor, alcancei os meus sonhos. Falei, é mesmo? Quais eram os seus sonhos? Colocar um portão na minha casa, que eu morria de medo, pastor, de gente entrar, e entrava gente no meu quintal. Consegui, alcancei, coloquei um portão na minha casa. Eu falei, que bênção, glória a Deus, graças a Deus por isso. Ela falou, outro sonho que eu tinha desde criança, pastor, era comprar uma bicicleta. Consegui comprar uma bicicleta. Eu falei, minha irmã, que bênção. Agora estou sonhando maior, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, agora a mulher está sonhando com um carro já. Vai tirar a habilitação, vai comprar um carro. Eu falei, qual que é o seu próximo sonho? Comprar uma bicicleta nova, pastor, porque a bicicleta que eu comprei era usada. Agora eu quero comprar uma bicicleta nova. Eu falei, é isso aí, minha irmã, vamos nessa. Você vai conseguir, glória a Deus por isso. Às vezes pode ser algo tão banal para alguns, mas para aquela pessoa era algo grande, algo distante, que ela sonhava e pedia para Deus. Sabe, irmãos, não importa o tamanho do sonho, nós precisamos marcar o nosso território, nós precisamos marcar aquilo que nós queremos conquistar. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, coloca na tela aí para mim, Josué 1:3, Deus manda Josué pisar o pé dele pela terra.
manda Josué pisar, diz assim: todo lugar em que puserem as plantas dos seus pés, a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então Deus manda Josué: vai lá e pisa a terra, vai lá e caminha pela terra, vai lá e vê aquilo que eu vou te dar. Às vezes a gente tem um sonho, sei lá, de comprar um carro, o carro dos sonhos. Oh meu Deus, eu quero ter um carro assim, assim, assado. Já foi lá na concessionária? Ô pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas você sabia que você pode entrar no carro mesmo sem ter dinheiro para comprar? Você pode entrar no carro inclusive sem ter habilitação para dirigir, você só não pode dirigir. Agora vai lá, faz um test drive, anda no carro, vai lá na concessionária, leva a sua habilitação lá. Pastor, não tem habilitação, então não sonha com carro, primeiro tira a habilitação, um passo de cada vez. Não adianta você querer um carro se você não tem habilitação, irmãos, a não ser que você queira pedir para Deus: Deus, eu quero um carro com motorista, aí beleza, aí é diferente, entendeu? Mas do contrário, você fala para Deus: Deus, eu quero alcançar minha habilitação, vou dar um passo de cada vez, mas eu vou lá, eu vou sondar a terra, eu vou pisar na terra. Entra no carro, sente o cheiro do carro que você quer comprar, põe a mão, fala: Senhor, olha isso aqui, Senhor, eu não tenho nem os últimos recursos lá que aparecem no valor do carro, se tirar os 1.000 lá, não tenho nem aquilo lá para pagar, mas Senhor, me faz chegar nisso aqui, porque isso aqui, eu vou colocar um som alto aqui, eu vou andar pela rua glorificando o seu nome, vou parecer um doido, mas vou abrir o vidro, vou dar glória a Deus, vou assustar a gente falando glória a Deus, entendeu? Fala para Deus, dá uma de doido, não faz loucura, mas dá uma de doido, fala para Deus: Deus, eu quero alcançar tantas coisas. Vai lá, pisa na terra, vai lá, caminha por onde você deseja alcançar, vai lá, dá os passos na sua conquista, fala para Deus: Deus, é isso aqui que eu quero, aleluia. Mas às vezes, irmãos, tem coisas que travam a nossa vida, são os padrões que foram estabelecidos. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, fala para nós deixarmos para trás as coisas que passaram, deixar para trás as coisas velhas. Olha lá, coloca Filipenses 3, 13 e 14, coloca aí na tela para mim. Aleluia. Deixando para trás aquilo que passou. E às vezes a gente tem o texto, irmãos, como se fosse os pecados. Põe 13, versículo 13. Como se fossem as coisas erradas da vida. Olha lá: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo recebido, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E às vezes a gente acha que é apenas as coisas do nosso passado, mas deixar para trás é inclusive nós colocarmos as nossas conquistas, as nossas vitórias, as nossas medalhas, os nossos troféus, lá no lugar em que é de direito deles, que é no passado. Porque não adianta eu ficar falando hoje das coisas que eu fiz no meu passado, e eu deixar de construir algo hoje, eu parar no tempo, e ficar apenas exaltando os feitos do passado, e a gente fica lá naquela forma, travado, no que já foi embora, irmãos, no que o tempo já levou, o esquecimento já deixou lá atrás, só você lembra daquelas conquistas. O Senhor tem novas conquistas e coisas maiores para entregar nas nossas mãos. O Senhor tem coisas maiores para colocar nas suas mãos. E as conquistas do passado, eu devo esquecer de vez? Não, esquecer não, colocar no lugar delas que é no passado, e buscar as coisas novas que Deus tem para você, buscar as coisas maiores que Deus tem para você. Aquilo que você conquistou no passado já é seu, já faz parte da sua vida, já está na sua história. Deus quer colocar coisas maiores nas suas mãos, aleluia. O Senhor quer te entregar coisas maiores. É como a historinha do currículo, que a pessoa vai levar o currículo na empresa, e ela leva lá o currículo mostrando o maternal. Estudei na escola maternal, tal escola, na pré-escola estudei em tal, no primeiro grau, que eu não sei nem como é que ensina, eu acho que é ensino básico, fundamental, não sei o nome hoje, estudei em tal lugar. No ensino médio, sei lá qual que é o nome hoje, que era o segundo grau, o inciso no passado,
eu estudei em tal escola, fiz tal faculdade. A pessoa quer contar a história toda. Irmãos, ninguém quer saber que você foi alfabetizado lá na escolinha tal. Faz parte da sua história? Faz. Eu fui alfabetizado na escolinha Serelepe, em Campinas. Serelepe, o nome da escola, não sei nem se existe mais. Mas está no meu currículo? É claro que não, né, irmãos? Eu tenho diplominha lá, da escolinha Serelepe, olha que coisa bonita. Mas nem está na parede, irmãos. Deixa isso daí para as crianças agora. Então, cada coisa no seu lugar, irmãos. Tem que atualizar o currículo, colocar coisa nova. O que importa? A conquista que você tem atual. O que importa? Aquilo que você se aprimorou para fazer. Ah, porque o meu curso é lá do não sei que faculdade, que curso de 1990 e tralalá. Ô irmãos, acho que ficou meio para trás isso aí. Tem que dar uma atualizada no currículo. Tem que fazer um cursinho novo, uma atualização, aprimorar o negócio, treinar, melhorar, porque senão vai ser atropelado. Os outros vão conquistar sonhos que eram para você conquistar. Atualiza o currículo. Fala para quem está do seu lado, atualiza o currículo. Mateus 17, 20, fala, Jesus, ele está chamando a atenção dos seus discípulos, porque eles não conseguiam expulsar determinados demônios, e Jesus fala para eles que eles tinham pouca fé. Não fala que eles não tinham fé, fala que eles tinham pouca fé. Mas Jesus fala para eles assim: se a fé de vocês fosse como o grão de mostarda, então vocês seriam capazes de até dizer para um monte: lança-te de cá no mar, e o monte seria lançado. Não teria nada impossível, nada seria difícil, se a fé de vocês fosse como o grão de mostarda. O que é a fé como o grão de mostarda? Às vezes as pessoas ficam comparando, não, porque é um grãozinho tão pequenininho, e faz tanta coisa. Que tanta coisa que faz? É a maior das hortaliças apenas. Mas o que você precisa entender? O grão de mostarda, ele não olha para o tamanho dele, ele não olha para a incapacidade dele, simplesmente quando ele é lançado na terra, ele é irrigado ali, ele brota, cria raiz, cresce e se torna a maior das hortaliças. Ele não olha para o tamanho dele e fala assim: nossa, minha capacidade é só isso aqui, eu sou tão pequenininho, eu não consigo fazer nada. Ele não se importa com o tamanho. Deus não se importa com o seu tamanho, muito menos com a sua capacidade. O que Deus se importa? Com o tamanho da sua fé, com aquilo que você acredita, com aquilo que você constrói dentro do seu coração. Deus está olhando para dentro de você e está enxergando o tamanho da sua fé. Como a sua fé está construindo aquilo que você quer alcançar? Como a sua fé está construindo os seus sonhos? Como é que a sua fé está construindo os seus projetos? Pergunta para quem está do seu lado: como é que vai a sua fé? Como é que está a sua fé? Você está construindo? Ou simplesmente você começou a declarar: não, se Deus quiser? Deus quer, irmão, está na palavra dele, Deus quer. Se Deus quiser, Deus quer. Deus quer realizar na sua vida, Deus quer te entregar sonhos, Deus quer te entregar coisas grandes, Deus quer fazer com que você conquiste mais, Deus quer fazer com que você cresça mais. E você quer? Pergunta para quem está do seu lado: você quer? Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: você quer? O Senhor quer que você cresça. Você está construindo sonhos diante dEle? Você está construindo visões diante do Senhor? O Senhor, Ele é infinitamente capaz de fazer mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Ele é capaz de entregar a nós muito mais do que nós pedimos. Está lá em Efésios. O Senhor pode fazer muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Daquela melhor foto que você coloca lá no seu quarto, lá, de uma casa que você quer alcançar, de um sonho que você quer realizar, o Senhor pode fazer mais. Fala para quem está do seu lado: o Senhor pode fazer mais. A sua fé está nele? Coloque a sua fé nele, para que você materialize a sua fé, para que a sua fé se torne real na sua frente. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor não fala que nós somos vencedores,
Fala comigo, eu sou mais. Fala assim, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Agora, com voz de profeta, fica de pé no seu lugar. Fala assim comigo, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Agora, se o seu milagre dependesse do quanto você reforça isso, do quanto você fala isso com convicção, como é que você falaria? Senhor, eu sou mais do que vencedor, do que... Ou você colocaria a sua voz para fora? Como é que está a sua fé? Que tamanho que está a sua fé? Então declare, vamos lá? Fala assim, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou.